Olha aí, pessoal, saiu uma nova pesquisa da Paraná Pesquisas, uma pesquisa eleitoral prevendo cenários para 2026, possíveis disputas com nomes de direita, nomes de esquerda, e os grandes nomes de fato que despontam são o Bolsonaro, o inelegível, o golpista e o Lula. E adivinha só? Certamente você já sabe, já deve ter visto essa notícia por aí. Bolsonaro aparece em primeiro lugar, embora ali numericamente, aliás, matematicamente empatado na margem de erro, mas com uma vantagem numérica considerável. E mais do que isso, temos um segundo turno muito interessante com outros nomes de direita, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas também, inclusive. E mais interessante, algo que explica bem esse cenário aqui, de forma conjunta, que é a aprovação do Lula. Paraná Pesquisas também mensurou e, olha só, mais da metade da população desaprova o governo Lula. O cara está alcançando níveis de rejeição que tornam a sua possível reeleição bastante improvável. Então vamos analisar esses números, conversar sobre esse fator aqui, que não leva em conta ainda, embora já tenha aqui algum grau de repercussão nisso, toda a piora econômica do dia de hoje, 27 de novembro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, por causa da disparada do dólar, que é algo que, mantendo-se nas próximas semanas, vai castigar ainda mais o pobre no aspecto econômico. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto aqui principal? Lula versus Bolsonaro, é claro. Bolsonaro está inelegível, atualmente não pode disputar eleições, mas isso é facilmente resolvível até as eleições. O Lula que o diga, Lula estava atrás das grades, estava com os seus direitos políticos cassados, né? Não estava cassado os direitos políticos, mas a lei da ficha limpa impedia ele de se candidatar ad eternum. E ele conseguiu reverter isso tudo, saiu, foi solto, né? Ali, como diz o William Bonner, não deve nada para a justiça, né? Mas enfim, tudo foi feito em favor para que ele pudesse concorrer. Ou seja, estar elegível ou não é completamente irrelevante no Brasil, um país em que até o passado é incerto. Então, o grande must dessa história aí é Bolsonaro versus Lula. Mas tem vários cenários que foram colocados aqui. Tem vários nomes de esquerda e de direita. Notadamente aqui, nós temos da parte da esquerda o Lula, o Ciro Gomes, a Simone Tebet, sim, Simone Tebet de esquerda, é claro, né? O Fernando Haddad aparecendo também aqui. E da direita nós temos Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Romeu Zema. Romeu Zema até aparece com um percentual bem interessante aqui nessa história, né? Então, foram colocados alguns cenários aqui, algumas previsões, mesclando candidatos. Não dá para fazer todos os cenários com todos os candidatos, fica um negócio assim bem estranho, mas a gente parte de alguns pressupostos, né? Por exemplo, se o Bolsonaro é o candidato da direita, nenhum desses outros nomes que eu citei aqui, principais, a Michele, o Tarcísio de Freitas, enfim, vão ser candidatos nesse cenário. Caiado, beleza, né? Pode até ser, mas de forma geral os outros candidatos não. E o outro cenário aqui bastante provável é, se o Lula for candidato, Fernando Haddad não será. Obviamente do mesmo partido. Colocaram que a Simone Tebet disputando contra o Lula. Fala sério, isso aqui não vai acontecer, obviamente, ela está muito satisfeita com o ministériozinho dela, que é o que ela pode fazer de fato. O que ela faria? Sairia do ministério xingando o Lula e falando que vai ser a oposição agora? Não faz muito sentido. Mas enfim, comparando o principal cenário que é Lula versus Bolsonaro, a pesquisa mostra que o Bolsonaro tem 4 pontos de vantagem numérica em relação ao Lula. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, então pode ser até que o Lula esteja na frente na margem de erro aí da consideração desse cenário, mas numericamente falando é uma vantagem expressiva para o Bolsonaro no primeiro turno, sem dúvidas, e é um patamar pequeno para o Lula, né? Ah, mas no segundo turno esses votos aqui de esquerda podem se reverter. Calma que a gente já vai chegar no segundo turno que foi analisado aqui também.
Num possível cenário em que o Bolsonaro esteja inelegível, numa disputa com a Michelle Bolsonaro, o Lula teria mais ou menos aí uns 6,7 pontos de vantagem. Não é uma vantagem expressiva também não é aquela coisa fim do mundo, não. É uma vantagem assim que pode ser revertida, até porque o número dos indecisos aqui, brancos e nulos, é muito relevante ainda, né? Agora, numa disputa Lula versus Tarcísio, a diferença chega a uns 10 pontos percentuais. Não sei se o Tarcísio seria o melhor candidato da direita na falta do Bolsonaro aí para 2026. Ele é um cara muito conhecido em São Paulo, vai ter tempo de se projetar sem dúvidas, né? Mas não sei se é o melhor cenário ainda, mas ele é um cara muito forte, sem dúvidas, e os números já mostram isso, né? Um governador construiu sua carreira ali em São Paulo, carreira política mais recente, e ainda assim consegue ter esse patamar bastante relevante, né? Já outros candidatos aqui, como Zema, Ratinho Júnior, não tem um percentual muito grande, não. E o Ronaldo Caiado, no melhor dos cenários aqui, fica perto de 9%, ainda não tem uma força tão grande e acho que ele não é candidato viável, não. O Fernando Haddad, obviamente, não tem a menor chance, né? Ele periga não ir para o segundo turno, porque numa disputa aqui hipotética entre... dá até para colocar aqui, né? Tanto o Bolsonaro contra o Haddad no lugar do Lula, né? Um cenário em que o Bolsonaro seja o candidato e enfrentando diretamente o Haddad como candidato do PT, tem risco grande do Ciro Gomes ir para o segundo turno, né? E se for Michelle contra o Fernando Haddad, esse risco é maior. Aí o Haddad fica de fora, numericamente, pelo menos. Então a coisa não está favorável para ele, não. O patamar está aqui embaixo, ó, 14,5%, 14,9%. Nada relevante, sem dúvidas, né? E aí no segundo turno, como é que ficaria essa situação? Aí, menos candidatos, obviamente, só os principais aqui, os que têm chance maior nos principais cenários. Lula conseguiria ganhar da Michelle e do Tarcísio numericamente, mas estão empatados na margem de erro, e perderia para o Bolsonaro numericamente, mas também empate na margem de erro. Ou seja, é uma indefinição esse cenário, o que é muito bom para a direita, porque gostaria de ver isso aqui com o Haddad, mas provavelmente não seria um candidato viável para o segundo turno. Apenas o Lula consegue ser viável, ter chances nessa pesquisa aqui. Mas o Bolsonaro está à frente do Lula no segundo turno, que demonstra uma rejeição grande do atual presidente da República, e a Michelle Bolsonaro está muito próxima do Lula aqui, praticamente 2 pontos, menos de 2 pontos percentuais, o que é facilmente reversível. Esse é um cenário aqui que pode ser revertido facilmente, com a margem de erro mostrando que eles estão tecnicamente empatados. Ou seja, Michelle Bolsonaro, nesse cenário aqui, nessa análise, é uma candidata perfeitamente viável para a direita, sem ter toda a projeção política de outros nomes, sem ter o governo a seu favor, como o Lula tem. Com a máquina pública nas mãos, o Lula não consegue ficar melhor nas pesquisas do que um candidato inelegível que o STF está sacaneando e forçando a barra pra caramba, nem da esposa desse candidato, né? Tá, beleza, tá numericamente à frente, mas não é suficiente. E o mesmo se aplica ao Tarcísio, com uma distância maior, é claro que começa a complicar um pouco a história, mas, de maneira geral, dá para ver que todos os três são candidatos competitivos contra o Lula no segundo turno, que é o que realmente importa, né? E aqui fica a primeira observação que a gente faz, porque essa pesquisa foi feita entre os dias 21 e 25 de novembro e repercute já, portanto, toda essa palhaçada do golpe que estão falando, não, que o oficial ia de táxi para dar o golpe, aí não deu golpe porque perdeu o táxi. E essas baboseiras todas aí que só fazem deixar o Bolsonaro mais forte. Todo mundo tá percebendo que o cara tá sendo sacaneado nessa história, que a máquina pública está trabalhando a todo vapor para piorar a sua imagem. É mais ou menos uma coisa que o Rui Costa Pimenta falou depois do primeiro turno. Foi depois do primeiro turno das eleições desse ano, eleições municipais. Ele disse o seguinte, que o Bolsonaro limpou o chão com a cara da esquerda, o partido dele sozinho teve mais votos, numericamente falando, que a esquerda como um todo, e ele mostrou para todo mundo o que ele, Rui Costa Pimenta, já falava sempre, que é o seguinte, que não adianta STF ficar contra o Bolsonaro e ficarem acusando ele de não sei o que das contas, isso não muda
a percepção do povo, o que o povo acredita, o que o povo defende, né? Ah, ele é inelegível, elegeu mais prefeitos que a esquerda como um todo. Inelegível o cara e o maior cabo eleitoral do Brasil, né? E elege presidente também, se ele não puder, vai bater nas costas de algum candidato e tá feito o negócio. Então, realmente, isso mostra a força, a resiliência do Bolsonaro, porque ele tem um candidato um adversário muito fraco, essa é a verdade. O Lula é um péssimo político de forma geral. Ele tem uma fração do capital político, do poderio que ele tinha no passado, e isso está cada vez mais claro para todos, né? Hoje não adianta a grande mídia, a televisão ficar aliviando a barra do Lula, não adianta, não é suficiente, o cara não consegue se estabilizar mais, e aí vem a avaliação do governo dele demonstrando isso de forma clara. Olha só, 51% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, mais da metade da população. Então, isso aqui representa na prática a inviabilidade de um governo. Na medida em que isso aqui for piorando, e vai piorar, aí a reeleição do Lula se torna algo cada vez mais distante, sem dúvida, sendo que apenas 11% dos entrevistados consideram o governo do Lula como ótimo e 31% consideram como sendo um governo péssimo. Ou seja, meu amigo, tem pouca gente defendendo o Lula a essa altura do campeonato, pouca gente que quer comprar esse barato aí. E com o dólar disparando, fazendo os preços de tudo no Brasil subirem consideravelmente, agora a economia está cobrando o preço, depois de quase 2 anos de loucuras econômicas, a economia cobra o seu preço. Agora, meu amigo, vai ficar cada vez mais difícil o Lula manter o que resta ainda de sua aprovação. E a tendência é nós vermos cada vez mais, em cada vez mais pesquisas, resultados como esse aqui, mostrando que o Bolsonaro começa a deixar saudades nas pessoas, né? Como era bom o tempo do Bolsonaro, em que não havia todas essas loucuras do governo Lula. Mas me diz aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.